Olá, começa agora mais uma edição do Oeste Saúde. É o nosso encontro semanal, onde nós damos dicas, informações, orientações para viver com mais saúde e bem-estar. A notícia da semana é que uma conhecida modelo, Mariana Weikert, ela fez um depoimento que teve um diagnóstico de câncer de pele. Ela fez um depoimento bastante equilibrado, justamente chamando a atenção das pessoas, né, dos cuidados que são importantes para que o câncer de pele seja evitado. E o câncer que ela teve é o carcinoma basocelular. É um câncer de pele bem comum, ele não é muito agressivo e está totalmente relacionado ao abuso do sol sem proteção solar. Eu queria também, aproveitando essa notícia da semana, falar da campanha nacional de câncer de pele, que é uma campanha organizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então, prestem bem atenção. No dia 13 de dezembro, que é um sábado, haverá atendimento gratuito em muitos e muitos serviços da cidade. Eu sou professora da Universidade de Mogi das Cruzes e lá na cidade de Mogi das Cruzes haverá também na policlínica o atendimento aos pacientes que tenham alguma suspeita de câncer de pele. E assim acontecerá em toda São Paulo e, aliás, no Brasil inteiro, que é essa campanha com esse dia de atendimento preventivo. Então, gente, isso é muito importante, é uma oportunidade de você saber se você tem um câncer de pele. E, na verdade, vai haver, então, um diagnóstico e depois, em geral, o serviço que atendeu vai providenciar para que você seja tratado da forma que for a melhor forma, talvez uma cirurgia, enfim. Então, guardem essa questão. Bom, para vocês entenderem, o câncer de pele está muito relacionado à exposição solar. Por isso, a orientação dos cuidados, da utilização do filtro solar, principalmente quando vocês tomam sol na praia, no clube, em alguma situação de lazer, na verdade, pessoas também que tenham trabalho ao ar livre, é muito importante. Esse filtro solar deve ser passado assim de 15 a 20 minutos antes de você começar essa exposição ao sol e deve ser passado em todos os locais. Quando você está na praia, às vezes você esquece de passar na orelha e fica faltando, depois fica queimadinha. Os homens que são calvos, né, ou mulheres, esquecem de ou pôr um boné ou usar o homem na careca, também é importante, porque senão pode ficar queimado. Você tem que passar nos cantinhos, assim, da onde está a roupa, não esquecer, né, do dorso do pé. Então, primeira questão é essa, passar o filtro solar em toda a pele. Depois é a quantidade, né? Você, na verdade, não pode passar uma camada tão fininha que praticamente você não veja mais. Você tem que passar uma camada um pouco mais espessa para que ele possa dar a proteção que ele está prometendo. Aliás, quando você for comprar o filtro solar, por favor, procure, né, um filtro que tenha uma proteção de pelo menos 50. Ah, mas eu não vou ficar bronzeada. Na verdade, você vai ter, né, um estímulo ainda e vai ter alguma cor, mas é necessária a proteção em relação à radiação que provoca o câncer. Por que que isso acontece? Porque a radiação chega dentro da nossa célula, no DNA da nossa célula e, vamos dizer,
agride, faz um defeito ali que depois pode ser reparado parcialmente e mantido. Então, por isso que é importante você entender que a questão do câncer de pele, ele é cumulativo, né? Então, não é porque você tomou um fim de semana que você vai ter o câncer de pele, mas durante a vida, se várias ocasiões você ficar vermelho, ficar com bolha, ficar com queimadura, ficar sempre se expondo, você tem uma chance muito maior de ter câncer de pele. As peles mais claras, olhos claros, cabelos claros, pessoas que já tiveram pessoas com câncer de pele na família ou a própria pessoa já tem, logicamente são pessoas com maior risco. E os cânceres de pele são justamente esse que a Mariana Weicker teve, que é o basocelular, mas também um outro que o ex-presidente Bolsonaro teve, que é o carcinoma espinocelular, e o melanoma, que é geralmente uma lesão escurecida, tipo uma pinta, assimétrica, irregular e que tem muitas cores, e esse é um câncer mais perigoso e que também tem a ver com o sol, mas tem a ver também com a sua imunidade, com a sua genética, com o seu estilo de vida. Então, essa campanha nacional de prevenção ao câncer de pele, ela ocorre todos os anos, patrocinada e organizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Quando você for atendido no dia 13 de dezembro, um sábado, você vai estar sendo atendido por um dermatologista, né, especialista, uma pessoa que tem todo o conhecimento para fazer esse diagnóstico, e essa é uma forma da gente reconhecer, né, triar todos os cânceres de pele, porque o câncer de pele é o mais comum de todos os cânceres. Então, eu espero que você guarde essas informações, fique ligado e procure também no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia maiores informações. Agora, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos com uma entrevista importante sobre câncer de intestino com o Dr. Dário Birolini. A nova edição da Revista Oeste já está disponível para você acessar. Rasgada. Confira os destaques. Constituição em frangalhos. Gilmar Mendes emite liminar que impede ministros do STF de sofrerem impeachment pelo Senado. Augusto Nunes e André Marcília analisam a manobra de autoproteção e mostram que a blindagem vem na esteira de atropelos da Constituição. E mais, aos amigos os favores, aos inimigos a lei. A prisão de apenas 11 dias de Daniel Vorcaro do Banco Master. Christian Costa explica como Dias Toffoli puxou o caso da primeira instância direto para o STF, impôs sigilo total e anulou todas as decisões jurídicas anteriores. Os mensaleiros estão voltando. Silvio Navarro mostra como Lula tenta reabilitar na política antigos companheiros do PT condenados por corrupção no passado e a solidão política do presidente entre a nova safra de petistas. Leia esses artigos e muitos outros assinando agora. Saiba mais em revistaoeste.com/assine ou pelo número de WhatsApp 11 91419 8080. Estamos de volta. Hoje, um tema muito importante, câncer do intestino. E eu converso com o cirurgião do aparelho digestivo, doutor em cirurgia, Dário Viana Birolini. É um prazer que você esteja aqui. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Prazer é meu, eu que agradeço pela oportunidade. Então, o caso da morte da Preta Gil por causa de câncer de intestino foi muito divulgado, consternou, né, as pessoas. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse câncer, traduzisse um pouco tudo que é importante. É muito triste o que aconteceu com a Preta Gil, né? Porque ela diagnosticou o câncer de intestino com 48 anos, muito jovem, né? E apesar do público ficar sabendo desse caso por ela ser uma figura famosa e tal, a gente vê isso todo dia no consultório. Isso é um assunto que bastante me angustia, porque primeiro é um câncer que pode ser letal, como foi no caso dela, a despeito de todo o tratamento de primeira que ela recebeu.
A outra coisa é que, além dele ser o segundo lugar nos dois sexos, né, ele só perde para a próstata nos homens e para a mama nas mulheres, ele é um câncer que está ficando cada vez mais frequente e cada vez aparecendo em pessoas mais jovens, o que é extremamente angustiante. Caso dela, né? 48 anos. E Dário, você poderia nos dizer assim, por que estaria acontecendo isso? Quais são os fatores que influenciam em relação ao aparecimento desse câncer? Sim, olha, se você for imaginar, tem um trabalho que eu li não faz muito tempo, eles pegaram 25 países da Europa e eles têm a estatística de câncer, e o que eles viram é que de 1990 para cá, a prevalência desse câncer tem aumentado absurdamente. Para ter ideia, em pessoas de 20 a 29 anos, que não era para ter câncer de intestino, esse aumento tem sido de 8% ao ano. Nossa, muito Ao ano, alto. é uma coisa absurda. Então, todo mundo se pergunta o que está acontecendo. E certamente em 2 décadas, 3 décadas, nós não tivemos uma mutação genética. Eu sou o mesmo bicho que meu avô, que meu bisavô. Então, o que houve foi uma mudança no nosso comportamento. E quando a gente fala de câncer de intestino, embora várias coisas possam influenciar, o principal fator é a alimentação. Então isso a gente sabe que mudou muito da época dos nossos avós para cá. Eu brinco com os pacientes, tem coisas que a gente acha tão normal hoje em dia e que não eram normal. Então vou dar um exemplo bobinho. Na minha infância, eu lembro que bolo tinha um sobrenome, chamava bolo de aniversário. E hoje virou bolo da tarde. Aliás, se eu fosse comer à tarde, minha mãe dava bronca, ó, não vai estragar o jantar. E hoje virou um hábito você ter um lanche da tarde. Então você vê que a gente foi mudando uma série de coisas e não tenho a menor dúvida de que houve com essas mudanças um aumento do principal culpado, que são os tais dos ultraprocessados. Antigamente a gente chamava isso de junk food, né? Então aquele cara que toda hora ia comer sanduíche, pizza, salgadinho, refrigerante. Hambúrguer. Hoje isso aqui aumentou pra caramba. Teve um outro exemplo que me veio agora na cabeça. Pô, quando eu era pequeno, no fim de semana a gente comprava a Coca Família. Era uma garrafa de 1 litro e era pra família. E hoje você vê que o cara vai no cinema e compra 1 litro pra ele. Não é pro fim de semana e nem pra família inteira. Eu queria frisar bem isso, porque as pessoas têm dificuldade de entender uma coisa que talvez não se fale, que a gente tem a mesma fisiologia do nosso ancestral. Como você disse, né? Não teve mutações, quer dizer, nós como seres humanos não mudamos intrinsecamente os nossos genes, Não. Continuamos com aquele homem lá atrás e a nossa vida se transformou em outra coisa. Pois é, isso é muito interessante e devia ser mais ensinado para a medicina, para a nutrição. O primeiro fóssil de Homo sapiens sapiens, a nossa espécie, ele é do Marrocos, ele tem 300 mil anos. E de lá para cá a gente sabe que geneticamente as mudanças foram mínimas, só que o que mudou foi o nosso ambiente. Agora, o que é surpreendente é que a gente tem uma certa resiliência. Tanto é que não é que 50 anos atrás todo mundo vivia numa caverna. Não Claro. vivia. Uhum. A gente modificou uma série de coisas. Mas o que é curioso é que se nós formos ver o gráfico de cânceres que a gente consegue detectar por ossos, né? Então aquele câncer que já se espalhou por ossos, eles não existiam até antes da agricultura. Eles só começam a aparecer em fósseis depois de 10 mil anos atrás. E o grande aumento de câncer vem de 1970 para cá. E o que mudou de 1970 para cá? Principalmente o consumo, tem um gráfico aí atrás, de ultraprocessados. Então é aquela história, para quem não sabe bem o que é isso, eu consigo olhar para uma cenoura e falar, isso é um alimento. Eu consigo alimentar para um peixe, para uma carne, isso é um alimento. Agora, eu lembro uma história interessante de um vô que bateu no neto porque ele viu o neto comendo o que ele achava que era isopor do sofá.
E não era um salgadinho. Mas o que não existia, né? O vô não reconhecia aquilo como um alimento. Então, esses pacotes que a gente vê, que tem um monte de substâncias químicas que a gente fala, que é isso? Não sei. E que você não consegue comer só um, você come o pacote inteiro. Não, aliás, é aquela história. Poxa, a gente está fazendo um programa, a gente gostaria que todo mundo assistisse. Eu sou médico, eu quero que todo mundo vá no meu consultório. Eu fabrico salgadinho, eu quero que todo mundo compre. E a prioridade dessas indústrias, vamos dizer assim, é como qualquer outra coisa, é vender seu produto. Não é eu vou deixar a pessoa saudável, eu vou fazer ela viver mais. Na verdade, o que eu vou fazer é fazer com que meu produto aguente mais numa prateleira para não estragar. E eu ganhe mais. E eu ganhe mais. Antigamente tinha uma frase que eu não lembro, mas era mais ou menos assim: se você não vender, vai feder. Porque o que o teu produto vai estragar? Agora hoje você pode deixar um saco de batata frita 10 anos na prateleira que ele não estraga. Não estraga. E agora ele não foi feito para que você tenha mais saúde. Então, eu quero que você reforce isso. Não é tão importante a genética de um indivíduo em relação a ele ter predisposição de câncer de intestino. A alimentação teria um papel, assim, o meio ambiente, mas principalmente a alimentação, teria um papel mais importante em prevenir. Sim, em prevenir e até em tratar. Mas, de qualquer forma, vou dar um exemplo importante. Tem um gene, eu não vou entrar em detalhes, mas que ele é muito associado a câncer de mama. E tem gente, como a Angelina Jolie, famosa também, que tirou as mamas porque ela viu que tinha aquele gene. É muito interessante que a gente vai ver que estudos de antes de 1960, se você consegue detectar em bancos de sangue quem tem aquele gene, ele não aumentava o câncer de mama naquela época. E hoje ele aumenta. Então, eu não tenho dúvida de que existem modificações genéticas que podem te deixar mais ou menos predisposto a alguma coisa. Claro. Mas o que muda é o ambiente. Em outras palavras, o ambiente vai determinar se você ativa ou não aquele gene que pode te fazer algum malefício. E eu sempre digo aqui no programa, né, que a gente tem que ser responsável pela saúde da gente, né, porque a gente tem esse papel. Então, aí, a escolha da sua alimentação, evitar processados, às vezes, você tendo a predisposição, isso vai fazer com que você evite o câncer, né? Não tenho a menor dúvida. E isso a gente consegue ver, inclusive, em estudos com gêmeos. Que teoricamente eles têm exatamente a mesma genética, mas por ter um vivido em uma casa e outro vivido em outro, e ter adquirido hábitos diferentes, muitas vezes eles têm resultados diferentes. E isso é uma coisa que pouca gente pensa, porque fala, porque meu pai, meu irmão, meu outro irmão, tá, tudo bem que eles partilham de uma genética mais parecida do que outra família, mas muito mais do que a genética, eles partilham dos mesmos hábitos. Eles comem as mesmas coisas, eles assistem, vai dormir tarde ou não faz ginástica. O estilo de vida como um todo, Estilo de vida. E hoje o que eu vejo é que a gente, durante milhares de anos, lapidou a nossa genética para prosperar em um determinado ambiente. E, de repente, a gente virou esse ambiente de ponta cabeça. Exatamente. Então, hoje é o que eu estava comentando. Poxa vida, é normal aqui perder 3 horas do teu dia no trânsito. Mas escuta, não é normal para a nossa genética. Exatamente. A gente perdia 3 horas procurando uma comida. Descompasso total e que as pessoas não estão percebendo. Exatamente. Eu queria que você falasse só um pouquinho, assim, para a gente ir pensando em encerrar, infelizmente, sobre a questão da colonoscopia, que sim, vamos dizer, né, um reconhecimento a priori do câncer, e como que é a abordagem do câncer de intestino, o tratamento. Ok, a colonoscopia é um exame fantástico para prevenção, porque as pessoas falam, eu não quero descobrir se eu estou com câncer. Olha, é bom você descobrir se você está com câncer precoce, mas muito melhor é você fazer uma colonoscopia quando você não sente absolutamente nada, ver que você tem pólipos que poderiam um belo dia virar câncer e a própria colonoscopia remove esses pólipos. Então, ela de fato é um exame que previne o câncer. Não é que ele faz só um diagnóstico precoce.
O câncer de intestino... É diferente da mamografia que você só vê ali, né? Exato, é muito melhor você descobrir precocemente na mamografia, mas fazer mamografia não evita câncer. E a colonoscopia já está tirando... Exato, ela tira uma lesão que um belo dia poderia virar câncer. Então é interessante, e justamente porque a gente está flagrando o câncer em pessoas mais jovens, a recomendação é que ela também deva ser feita mais cedo. Então, habitualmente, a gente começa a pedir com os 45 anos, em alguns casos até antes. E o tratamento do câncer, ele vai depender muito do estadio que a gente encontra esse câncer. Às vezes, a própria colonoscopia remove um câncer bem precoce, sem precisar de cirurgia. Tá. E muitas vezes, quando o câncer é um pouco mais avançado, vai para a cirurgia. E se além da cirurgia, além dele estar naquele local um pouco maior, ele já se espalhou para gânglios ou para outros órgãos, como fígado, pulmão, aí muitas vezes a gente precisa de tratamentos complementares, como a quimioterapia, a radioterapia, e aí vai. Eu preciso, infelizmente, encerrar, então eu queria te agradecer a participação, a sua generosidade de compartilhar seu conhecimento com informações tão importantes. E queria que você finalizasse somente dizendo assim, o que a pessoa chamaria atenção como sinais assim de um possível câncer de intestino? Primeira coisa que eu acho importante dizer é que a maioria dos cânceres de intestino, numa fase inicial, quando eles são curáveis, não dão sintomas. Então isso é muito importante. Por isso a colonoscopia. Exato. Agora, porque a pessoa fala, eu não estou sentindo nada, né? Claro. Não, vai fazer. E a outra coisa é que eles podem dar sintomas, normalmente é o quê? Alteração do hábito intestinal. Eu sempre fazia cocô de um jeito, agora estou fazendo de outro. As minhas fezes estão saindo finas, parecem uma fita. Eu estou tendo sangramento nas fezes. Então, existem vários sinais de alerta. Mas o mais importante é saber que quando o câncer está numa fase inicial, em geral, ele não dá sintomas. Por isso que é importante fazer check-up e, mais importante ainda, cuidar bem da sua saúde para diminuir a chance de você ter câncer. Muito obrigada. Até a próxima entrevista, que com certeza haverá. E agora nós vamos para um intervalo e voltamos já já. O ano de 2026 tem tudo para mudar os rumos do Brasil. E a chave para o país seguir o rumo que a sociedade livre deseja é a informação. A Oeste nasceu para romper o silêncio. Agora chegou a hora do próximo passo. Ampliar o espaço que já ocupa com a entrada no universo da TV a cabo. É a sua assinatura que faz toda a engrenagem da Oeste funcionar. Assine a Revista Oeste. Tem acesso a grandes reportagens, artigos exclusivos. E ajude a construir a Oeste TV. Vamos juntos mudar o futuro. Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui. Estamos de volta e agora chegou a hora da sua participação. A nossa produção foi às ruas e tentou saber o que você está incomodado e o que você quer saber sobre saúde. Vamos lá para a primeira pergunta. Olá, doutora Denise, tudo bem? Estamos chegando no verão e além do protetor solar, quais outras medidas devemos tomar cuidado com a nossa pele? Nossa, obrigada pela pergunta. Foi uma questão bastante importante porque a gente fala de proteção solar e geralmente só fala do filtro solar, né? Que, claro, tem a sua importância. Mas outros cuidados, por exemplo, você usar um chapéu, né? Você usar óculos escuros. Em relação ao chapéu, às vezes o couro cabeludo ele está muito exposto, é uma região que pode aparecer câncer de pele, então um boné, um chapéu sempre vai ajudar. Os óculos escuros de boa qualidade, eles também são importantes porque o olho é muito atingido pelo sol. Inclusive, a exposição ao longo do tempo também facilita o aparecimento de catarata e até de outros problemas.
Roupas que você pode usar para estar ao ar livre, às vezes as crianças que vão entrar e sair o tempo todo da água, ou então você pratica um esporte na praia ou ao ar livre, então você pode usar roupas que hoje têm proteção solar. Inúmeras lojas hoje oferecem esse tipo de produto, né? Então essa trama tecidual, ela tem o próprio protetor solar, camisetas, calças, hoje tem todo tipo de roupa, então conforme o tipo de atividade que você vai ter, isso também poderia ser bastante interessante. Outra coisa, procurar sombra de vez em quando, né? Então você está o dia inteiro na praia e não vai ficar ali estatelado o tempo todo, mesmo que você use filtro solar, porque a pele vai ficando de alguma forma muito quente, também vai ficando às vezes um pouquinho mais sensível. Então procure uma sombra, veja se o local que você está é adequado e faça, intercale momentos de exposição com momentos de aguardar nessa sombra. Então, de uma maneira geral, eu acho que seria isso. Um outro cuidado assim que acaba ajudando a pele é sempre depois que você tomar sol e após um bom banho, né? No caso da praia, tem que tirar toda a areia, porque ela também fica irritando a pele. Enfim, você passe um hidratante no corpo todo, e esse hidratante, você pode ler lá, hidratante com vitaminas. Então, se tiver mais alguma coisa agregado a esse hidratante, principalmente as vitaminas antioxidantes, isso vai ajudar bastante a sua pele a se recuperar daquela exposição. Acho que nós podemos ir para a próxima pergunta. Olá, doutora Denise, tudo bem? Gostaria de saber sobre as frutas, se elas realmente ajudam na pele. Eu estou com 56 anos e preciso saber disso. Ah, que bom, né? E é isso mesmo, tem que se preocupar com a pele. Aliás, a pele é uma ótima fofoqueira, né? Ela conta o que está acontecendo dentro da gente, então se a qualidade da sua pele está boa, significa geralmente que você também está bem no organismo como um todo. Bom, as frutas, elas são interessantes, elas na verdade podem ajudar, por exemplo, as frutas vermelhas têm uma quantidade boa de antioxidantes, né? Vários tipos de frutas, por exemplo, as frutas como laranja, né? O próprio limão, tem também uma quantidade boa de vitamina C, que é uma vitamina também muito importante. Aliás, é importante lembrar que quando nós falamos de vitaminas, elas são essenciais para o nosso organismo, mas a gente não produz essa vitamina. Isso é importante, né? Porque tem substâncias que a gente tem que complementar, mas a gente produz. Nós não produzimos as vitaminas. Então, se a gente não tem com a nossa dieta uma ingestão adequada das vitaminas necessárias, nós vamos ter algum problema, geralmente de pele. Então, as frutas trazem essa questão. Só que um assunto que tem sido polêmico, mas muito importante, é que, de uma maneira geral, as frutas têm um açúcar que chama frutose. E, lógico, existem frutas com maior quantidade de frutose, como a uva, por exemplo, na verdade. A melancia também tem bastante frutose, mas de uma maneira geral todas elas têm. Então, como certas pessoas se entusiasmam de comer fruta e começam às vezes a trocar sua alimentação só por frutas, e às vezes tem a ingestão de 10 frutas num dia, é de manhã, é na hora do almoço, é no lanche, enfim, isso daí também já desequilibra um pouco a nossa saúde, porque esse açúcar aí vai ser em excesso, o nosso organismo não sabe que é de frutas, né? Ele interpreta, enfim, esse açúcar é metabolizado pelo fígado, então excesso realmente pode levar a algum problema. Agora, equilibradamente é muito saudável. Bom, nós estamos aqui encerrando o nosso programa de hoje e eu quero convidá-los já para
a próxima semana, sábado, às 19h30, antes de outra coisa, nos acompanhe. A gente traz entrevistados excelentes, a gente traz notícias também muito importantes e a gente conversa com vocês. Até lá! A Revista Oeste não utiliza um único centavo de dinheiro público. Nossa independência é garantida por mais de 100 mil assinantes, que sustentam o compromisso da Oeste com a verdade. Só quem é independente pode falar a verdade com coragem. Doa a quem doer. Estamos comprometidos em informar nossos leitores com responsabilidade e credibilidade. Por isso, a sua assinatura é essencial para manter este trabalho. Assine a Oeste hoje. Escolha o melhor plano e assine agora mesmo.